Saudações rubro-negras, meninas e meninos que acompanham o Papo Fla Maior. Meu amigo, que papo é esse de Boto pressionado? Que papo é esse de Filipinho aí ter algum X9 ali no meio dele, ali, ó, no meio da galera dele ali? Que papo é esse de Matheus Gonçalves pode ir de novo para o Bragantino? E aí, rapaz, que papo é esse do Bruno Henrique, que eu avisei ontem no nosso pós-jogo, que o Bruno Henrique não estará no Fla-Flu. Vem comigo, Papo Fla Maior no ar, já deixa o teu like, combina com os amigos, vem todo mundo pra cá, cara, que aqui é o melhor papo de Flamengo que você vai ouvir, que é torcedor, olhando no olho. Vem comigo aqui, todo mundo é quem ama o Mengão. Vem pra cá bater aquele papo sobre o Mengão, chamado Papo Fla Maior. Papo Fla Maior no ar. Vem com o jogo de ontem, o Flamengo teve essa derrota, né? Essa derrota não esperada, no mínimo, não esperada pelo torcedor, porque o torcedor assistiu o jogo contra o São Paulo, quer dizer, outro Santo, né? Santos, acho que é melhor o Filipinho ir lá no Pai Xoxó, já falei isso aí, vai no Pai Xoxó, toma aquele banho de pipoca, porque, meu amigo, o Santo não tá do teu lado não, hein? Filipinho que vem sendo aí aclamado pela mídia esportiva, dizendo que é uma revelação como técnico, e realmente eu não discordo. O Felipe realmente é uma explosão, o cara conhece o Flamengo, o cara jogou, mas mesmo assim a gente não entende algumas decisões do Felipe. O Alan ontem, por exemplo, tá? Só um exemplo, o Alan, ele teve um aproveitamento de 70 passes acertados em 71. Ou seja, quase todos os passes que ele deu ontem, as estatísticas mostram isso, quase todos ele acertou, e o Alan vem evoluindo, o Alan vem produzindo. Ele bota o Alan no banco e saca do banco o Juninho. Isso não tem muito cabimento, porque é difícil de acreditar que o Pedro, nesse momento, Pedro, né, o pessoal tem chamado Pedro de preguiçoso. Tudo bem, a gente sabe que os números não mentem, mas você tira o Juninho do banco, coloca o Alan no banco para tirar o Juninho e botar para o jogo. Né? A gente viu as explicações dele na coletiva essa que tem aqui no canal também, para você poder aí ouvir as explicações do Felipe. Né? Cara, eu vou deixar aqui bem claro, eu tô fechado com o Felipe, cara. Mas, porra, cara, esses lances, e aí, pô, você perde para o Bayern de Munique, e vem dizendo, não, eles foram superiores. Aí vem ontem também, na coletiva, e vem dizendo, pô, meu amigo, os caras lá do Santos conseguiram que eles estavam tentando em um lance apenas, que na verdade eles só estavam contando com o Neymar ontem meio capenga, aposentado, já quase que a galera tá falando aí que foi, o Flamengo é Clínica de Recuperação Flamengo, CRF é Clínica de Recuperação Flamengo, recupera até adversário aposentado agora, né? Então, deu aquele gol para o Neymar, que o Neymar não fez o gol, o Flamengo deu o gol, né? E aí não consegue resolver, não consegue matar, fica aquele cisca para lá, cisca para cá, não tenta de fora da área, não tem um homem-gol. Que homem-gol é esse? Pedro, talvez? Não sei. Juninho? Seria o Juninho o homem-gol? Diz aí você de casa, quem é o homem-gol do Flamengo hoje? Deixando bem claro, não só eu, como o Miguel também do canal Bora Falar de Futebol, que faz essa live aqui comigo, essa collab, tanto no pós, no pré, react. A gente está fechado com o treinador, mas é difícil entender isso. Aqui é cobrança de rubro-negro para rubro-negro. Então, se o Filipinho não entendeu que o torcedor não gosta desse papo, eles foram melhores do que a gente, para com isso. Tudo bem, ele já disse, não, nós temos que organizar, pensar, refletir, entender outras formas de não deixar uma derrota dessa de novo acontecer. Legal, bacana, mas tem que ser mais incisivo, cara. Essa atitude que você teve contra o Pedro, né, colocou o cara, né, deu um, né, e agora, como é que vai ser domingo no Fla-Flu? Que só vai ter o Pedro, ou você vai contar com o Juninho? Né? Então, alô Felipe, torcedor não gosta disso não, cara. O torcedor tá fechado contigo. Mas se você continuar com esse negócio, eles foram melhores do que a gente tem que aceitar, engole aí. Calma aí, cara. Não é assim, não. Então vamos com calma, vamos pensar direitinho, né, Filipinho? Felipe Luiz, a gente está fechado com você, você é nosso herói, ídolo, já foi
mega campeão pelo Flamengo. Vamos continuar, cara. A gente sabe que tá difícil pro teu lado e pode inclusive ter um X9 no meio aí da tua galera, porque tem muita coisa vazando. O Flazoeiro já deixou o Filipinho em coletiva né, na saia justa nesse tipo de pergunta. E se X9 for do lado do Felipe, né? Então tem que tomar cuidado com isso, cara. Então o torcedor, ele quer fechar com você cada vez mais, mas você tem que olhar para esse lado também. Não dá para ficar passando pano, não. Ontem o Flamengo, suas decisões, Felipe, boa parte da derrota de ontem foram suas decisões. Não adianta. Isso aí não tem como fugir. Então esse negócio, fulano foi superior, logo o Neymar, e daquele jeito, com o Santos que vem perdendo para todo mundo, pelo amor de Deus. Então isso aí para mim é um alerta de que, em primeiro lugar, o Boto, né, que está aí sendo pressionado pela torcida, já vem dizendo já há algum tempo, inclusive na campanha para a eleição do BAP, não, antes a gente já vai ter pensado, antes da janela de transferência, a gente vai ter calculado quais são os alvos certos. Cadê os alvos? Jorge Carrascal, que tá para vir aí, agora já voltando para o Boto, tá? A gente está falando agora para o Boto, né? O alvo do Boto era o Jorge Carrascal. Beleza, não desistiu, show. Agora vai pagar 3 vezes mais. 3 vezes mais do que o cara vale. Quer dizer, o Flamengo tá me lembrando daquela época da nossa querida Patrícia Amorim, né? Que quis trazer o Ronaldinho Gaúcho, pagou um valor absurdo, ficou devendo o Ronaldinho Gaúcho no final e ele foi ser campeão das Américas lá no Atlético Mineiro. Inclusive a gente vai pegar o Atlético Mineiro aí nas próximas semanas. Então fica ligado em tudo isso aí. E o Boto, para prestar uma satisfação para o torcedor, quer trazer o Jorge Carrascal. Jorge Carrascal por 3 vezes o valor do cara. Aí vem, cadê o Ezequiel Barco? Cadê o Rodrigo Depou? Quer dizer, tudo cortina de fumaça. Tudo cortina de fumaça para tirar o foco do que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo aí, o torcedor já está percebendo, não está legal. Porque a gente sabe que em termos de negociação, essa diretoria que veio aí, veio com o dom, eles eram os mágicos das negociações. Cadê? Né, vai pagar mais caro por um, mandando o jogador cria embora de graça, sem estar amarrado com uma multa. E tem agora o RB Bragantino, que está querendo o Matheus Gonçalves em definitivo. Viu aí a movimentação do Cruzeiro e está querendo oferecer um pouco mais. Vou até colocar aqui o valor direitinho, porque isso é importante falar. Segundo o jornalista Sérgio Loredo, o RB Bragantino vai enviar uma proposta de 6 milhões de euros, 38 milhões de reais. Então, meu amigo, olha o que esse moleque está jogando, esse moleque vale só isso. Esse moleque, não, mas é para time brasileiro, tem que ser menos. Tem que ser menos por quê? Então vamos lá. E o Flamengo vai ter 50% dos direitos econômicos do meia, Matheus Gonçalves. Pode ser uma boa? Pode, lá na frente. Mas não é agora que tem que ter dinheiro. Então, eu não sei. A gestão anterior do Flamengo recusou uma proposta nos mesmos moldes em 2024. Vale lembrar que o Cruzeiro esteve próximo de acerto com o atleta, mas o presidente BAP recuou na negociação. Enfim, essa parte eu até achei interessante, né? Dar uma banda no Cruzeiro. Mas o mais interessante, galera, é que eu queria que vocês me ajudassem a responder. Tem alguma coisa acontecendo aí nesses mestres das negociações do Flamengo? Né? Estou falando diretamente para o Boto. Né? Cadê os mestres das negociações? Até agora não chegou ninguém. E a gente está dispensando jogador que supostamente pode ser um plantel, pode ser aquele cara que vai substituir no sufoco. E ontem, com o Matheus Gonçalves, ele resolve colocar o Juninho. A gente entendeu a explicação dele, mas já deveria ter feito o gol antes. Né? Então, tem que ter 2 preocupações o Filipinho agora. Ter o homem-gol, aquele que vai e resolve, ou os homens-gols. Né? E isso inclui, talvez, mexer no cenário lá do elenco, né? Mexer em como vem feito, que eu acho que vai ser difícil ele fazer isso, porque ele tem as convicções dele, e ele bate no peito dizendo isso. E, além de tudo, acertar esse meio campo, né? Porque sem o Eric Pulgar, sem o Gerson, né? O Arrascaeta ontem completamente marcado, ficou até mal visto, ficou como se o Arrascaeta não tivesse jogado. Não, ele era muito bem marcado pelo Santos. O Santos que não consegue fazer um bom jogo há muito tempo. E aí? Eu queria que vocês de casa me ajudassem.
né? Tá difícil, tá bem complicado para o torcedor do Flamengo entender todo esse imbróglio aí que está acontecendo. Mudando de assunto. Além de Gerson, Zenit quer levar outro titular do Flamengo, Wesley, lateral direito, revelado pelas categorias de base do Flamengo, vive momento de valorização no mercado europeu. Além disso, o jogador de 22 anos tem despertado interesse crescente de clubes internacionais, dispostos a investir pesado em sua contratação. O Zenit mantém interesse firme na contratação do defensor rubro-negro, conforme a apuração do jornalista Júlio Miguel Neto. Sobretudo, os russos reapresentaram proposta de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais ao Flamengo, porém com aumento considerável no salário oferecido ao atleta. Bom, então, visto que o Wesley ficou meio em cima do muro, que o Flamengo também não sabia se ia liberar para Roma, e esses valores aí do Zenit, eu só acho uma coisa, cara. Mais um jogador bem novo a se isolar no futebol russo, porque o futebol mundial não inclui o futebol russo, principalmente nesse momento de guerra que eles vivem. Então, aí eu pergunto para você, Wesley, é vantagem realmente? Só porque o teu amigo Gerson está lá, ganhando mundos de dinheiro, será que vale a pena você esquecer a sua carreira? Não era melhor ficar com uma idolatria aqui no Flamengo primeiro? Então, a gente está falando aí, relatando as notícias, que apenas a gente está aqui discutindo a possibilidade de cadê a galera nova para chegar, para reforçar o elenco, e esses que estão sendo dispensados não farão falta? A pergunta que fica no ar também: o Flamengo está com a cuia de esmola na mão? Porque eu não estou entendendo. Não estava falando aí que estava com dinheiro, que aí entrou, que agora o Flamengo bateu suas metas de venda, suas metas disso, daquilo, e agora vamos batalhar por melhores posições nas competições para até entrar um din-din legal, por exemplo, Libertadores e Copa do Brasil, paga muito bem. Então, cada vez que você avança, você ganha mais. Se chegar a ser campeão, irmão, é dinheiro pra caramba. Aí você quer vender o cara desesperadamente, agora, o Wesley, entre outros, o Matheus Gonçalves, em vez de segurar, fazer caixa e de repente negociar até mais com o cara muito mais bem cotado. E cadê a galera chegando? Fica a pergunta aí, galera de casa, quem é que vocês estão esperando chegar? Bom, Bruno Henrique fora do Fla-Flu. Eu avisei ontem, durante a nosso pós-jogo. Eu acho que eu fui o primeiro cara a falar isso, que eu vi no momento. O que aconteceu, a repetição na TV, o replay, mostrava que o Brazão, goleiro do Santos, chutou a coxa do BH. Então o Bruno Henrique, que não cometeu falta nenhuma, ainda tomou amarelo, e não era para ser o contrário, era para ter sido marcado um pênalti a favor do Flamengo. Ah, Renato, o Flamengo não teve capacidade de finalizar em gol. Realmente, mas um pênalti define uma partida. Se ontem tivesse sido pelo menos um empate por causa desse pênalti, um golzinho era um empate. Então eu falo para vocês, a situação do Flamengo hoje seria outra, que daqui a pouco vai jogar o Cruzeiro contra o Fluminense, e se o Cruzeiro ganhar, torna-se líder, mesmo com o Flamengo um jogo a menos. Então, a pergunta que fica no ar, né? A arbitragem brasileira é justa a favor do Flamengo? Ou isso aqui é mimimi da minha parte? Todo mundo, as imagens estão aí na internet, todo mundo viu na hora, ninguém falou nada. O Bruno Henrique, que está sofrendo um processo na justiça por conta de supostas movimentações indevidas com apostas, por conta de cartão amarelo, por falta e etc. Aí eu pergunto, inclusive, né, se eu não me engano, foi contra o Santos. Aí vem ontem, também acontece mais uma vez, um cartão amarelo indevido para o Bruno Henrique. No jogo contra o São Paulo, uma bicicleta que ele dá, acertou a bola, mas a bola acertou a cabeça do jogador. Estava tudo muito próximo, e aí bola perigosa, jogada perigosa, e o árbitro, cartão amarelo no Bruno Henrique. 2 cartões amarelos errados, completamente equivocados contra o Flamengo, vão prejudicar o clube e inclusive prejudicar o jogador.
Não era hora para repensar o que está acontecendo com o Bruno Henrique? Não era hora para repensar essa arbitragem brasileira? Porque você também que é anti, pode ter certeza que em algum momento isso vai acontecer contra você. E outra coisa, quem é que quer se tornar líder hoje? Cruzeiro? Ontem foi um trio de árbitros mineiros. Tá bom para você? Se tiver calminho, a gente ainda pode arrumar mais problema. Então, galera, é isso que eu tinha para falar com vocês até agora, até o momento do Flamengo, nosso queridão, nosso amor. Mas lembre-se, a gente está ligado aqui, tem vídeo todo dia aqui no canal Papo Fla Maior. O papo aqui é honesto, é de torcedor para torcedor. Então a gente tenta falar como aquele papo de barra, aquele papo de esquina, que na verdade a gente está pé da vida com o jogo de ontem, mas por esses motivos que a gente acabou falando aqui agora. Claro que o Flamengo tem a sua parcela de erro, mas existe também um erro da arbitragem aí. A pergunta é, esse erro foi intencional? Fica a pergunta, deixa o teu comentário, eu vou querer ler, deixa o teu like, se inscreva no canal, mande esse link para os seus amigos, vem falar de Flamengo, Papo Fla Maior, sempre de olho em tudo. Saudações rubro-negras!